Atenção, emissoras do Central Liberal, para o top de 5 segundos. Leonardo, e o nosso relacionamento homossexual? Vai jogar tudo fora? Quem é? Tô pagando. Ai, meu Deus. Gente, vamos gravar isso rápido. Boa noite. Boa noite. Nessa edição do Capital Inicial Notícias, trataremos sobre o capitalismo e o liberalismo. No fim dessa noite você vai ver debate entre Max Weber e Karl Marx. Quanto ganham os trabalhadores das fábricas e os grandes empresários burgueses? Entrevista exclusiva com o economista e filósofo escocês Adam Smith. Pesquisa nas ruas para saber o que as pessoas acham dessa nova política liberal. Essa e outras notícias você só vê aqui no Sim. O capitalismo é um sistema econômico baseado no capital. Ou seja, no lucro. Para entender melhor sobre esse sistema econômico, vamos com uma entrevista feita pela nossa repórter Isabela Garcia com dois pensadores alemães sobre este sistema, que formularam melhores teorias, Max Weber e Karl Marx. Estamos aqui com os nossos ilustres convidados de hoje, Max Weber e Karl Marx. E eu gostaria de saber, qual o ponto de vista de você sobre o capitalismo? Atribuo maior importância ao modo como se organiza a produção. Ao meu ver, só existe capitalismo nas sociedades em que predomina o pagamento de salário ao trabalhador. Tenho uma concepção diferente do que seja capitalismo. Para mim, é uma economia baseada no mercado, ou seja, na compra e venda de mercadorias, independentemente da forma como se organizam produtos comercializados da época. Por isso, o período desde o século XV pode ser considerado capitalista, pois havia uma forte política mercantilista. Não, o período entre o século XV e XVIII não pode ser considerado capitalismo, pois a condição para isso acontecer é o trabalhador ser livre para poder vender sua mão de obra. E o trabalho assalariado, embora existisse, não era predominante, ou seja, só existe capitalismo a partir do século XVIII, após a industrialização e a transformação de artesãos e camponeses em trabalhadores assalariados, principalmente na Inglaterra. Mas desde o século XV, o comércio era a principal fonte de riqueza, que não dependia do tipo de relação de trabalho. Mas você não levou em consideração que na Europa os trabalhadores eram camponeses submetidos à escravidão, ou seja, não podiam vender sua força de trabalho. Mas simplesmente a produção era voltada para o comércio, então não havia sim capitalismo. Não, mas na América a maior parte do trabalho era realizada por escravos, então não era. Era sim. Não era. Era sim. Gostaria de agradecer aos nossos convidados. Voltamos com Catarina Zeta-Jones. Pelo menos em uma coisa Karl Marx e Max Weber concordam: o capitalismo não existe sem o mercado. Ao longo desse século, o capitalismo tem se tornado cada vez mais complexo, principalmente depois da Revolução Industrial. A economia capitalista foca em produzir bens de produção, nos ramos da metalurgia, energia, transportes. E como é preciso um alto investimento para fazer funcionar essa economia, apenas grandes empresários participam. Assim, o capital se concentra nas grandes empresas, e com isso, a população também se concentra nas grandes áreas urbanas, em busca de empregos. Resumindo, o capitalismo está contribuindo para a formação de novos empregos assalariados, a predominância de produtos industrializados na economia e na desigualdade social, já que a riqueza se concentra cada vez mais nas mãos dos grandes empresários, enquanto o proletariado trabalha sem mínimas condições de saúde ou salários justos. Para mostrar um pouco do contraste social de hoje, a nossa repórter Caroline foi às ruas para perguntar às pessoas o quanto elas ganham. Boa noite. Hoje estaremos entrevistando alguns trabalhadores para sabermos da desigualdade entre os salários. Eu sou uma criança e ganho 3 libras. Eu trabalho numa fábrica de tecidos
ganho 8 libras. Trabalho numa fábrica de alfinetes e ganho 30 libras. Eu sou da alta burguesia e ganho 100.000 libras. É como uma querida filósofa sempre disse: o pobre cada vez fica mais pobre e o rico cada vez fica mais rico. E o motivo todo mundo já conhece: é que o de cima sobe e o de baixo desce. Bom, xibom, xibom, bombom. É com você. Xibom, xibom. Vamos agora para o intervalo comercial. Quer iniciar a sua empresa ou modernizar a sua produção? No Burgueses Bank você pode fazer empréstimos para melhorar sua produtividade e aumentar seu capital. Aceitamos sua terra como garantia. E pra quem não tem terra? Se ferra. BB, o banco perfeito para você. Você mesmo. Está precisando de mão de obra boa e barata? Ligue de Cisco. Temos as crianças ideais para qualquer tipo de fábrica, das pequenas às grandes. Temos desde crianças para trabalhos pesados, com de promoção, até crianças para trabalhos mais leves, como os domésticos. Ligue agora e garanta já 400-8922. Você, que a vida inteira acompanhou a fiação de lã em rocas de baixíssimo rendimento e intenso esforço manual, saiba que nem tudo está perdido. Temos aqui uma revolução diante dos seus olhos. O nome dela é Spin Jenny. Ela é capaz de chegar a 80 fusos e produzir 24 vezes mais do que a antiga roca no mesmo período de tempo. A SJ é uma máquina pequena e perfeita. Corra já, empresário, e garanta a sua. Na livraria Jardim de Epicuro você encontra os livros mais badalados do momento pelos menores preços. Kit contendo o primeiro ensaio e segundo ensaio de Thomas Malthus por apenas 500 libras. Enciclopédia de Denis Diderot por apenas 999 libras e 90 chelens. Do Contrato Social de Rousseau por apenas 300 libras. Oitava edição do best-seller A Riqueza das Nações, de Adam Smith, por apenas 1.999 libras e 99 chelens. Corra, compre o seu! Gravando. Bom, estamos de volta com o CI Notícias. Por volta do século XVIII, surgiu um grupo de estudiosos denominados fisiocratas. Esses estudiosos criticavam a política mercantilista e acreditavam no direito natural. Para eles, todos tinham o direito de usufruir da vida e de exercer suas faculdades, tendo como limite o respeito à vida e ao bem do outro. Eles também acreditavam que só a agricultura produzia riqueza e que era um erro privilegiar o comércio, pois ao contrário da agricultura, ele não produz riqueza, apenas a faz circular e a transforma. Esses fisiocratas fazem críticas ao mercantilismo e ao protecionismo alfandegário. Acreditam que somente com a liberdade de comércio é possível alcançar um bom desempenho econômico. Baseado nesses fisiocratas, Adam Smith se tornou o principal e o mais prestigiado teórico do liberalismo. Para entender mais sobre ele e o que é essa política liberal, vamos para uma entrevista exclusiva. É verdade que você chama o fisiocrata falando só esquecinai de plantador de batatinha e ele te chama de hippie? Não, gente, isso foram só boatos de imprensa. Os fisiocratas foram os primeiros a se opor ao mercantilismo. Por isso, serviram como base para as minhas ideias. Porém, em alguns pontos, quando eles falam que a agricultura era verdadeira e única fonte de riqueza, pois ela proporciona maiores lucros e menores investimentos, eu discordo totalmente, porque para mim a riqueza é fruto do trabalho humano, principalmente da divisão do trabalho. Ada, eu gostaria de saber qual a vantagem que você vê na divisão dos trabalhos. A divisão do trabalho implica na maior especialização dos trabalhadores em sua função e maior produtividade. Um exemplo que eu posso citar para você é das fábricas de alfinete. Se um trabalhador fosse buscar a sua matéria-prima, demoraria 1 ano para produzir um único alfinete.
Se fosse dado a ele o fio de latão, produziria 20 alfinetes por dia. Agora, se tivesse uma manufatura de alfinetes, dividida em 18 etapas, cada qual executada por um operário, a produção seria de 2.000 alfinetes por dia, sendo uma diferença significativa. Mas você não acha que essas ideias deixariam os trabalhadores alienados? Pode sim, mas elas representam um avanço quando se fala em economia. Você acredita em fantasmas? O que é isso de mão invisível? A mão invisível é o que guia a economia, que é autorregulável, através dos interesses próprios dos empresários e da lei da oferta e da procura. Por isso, o papel do Estado se reduz em 3 funções básicas. A primeira, proteção contra invasões estrangeiras. A segunda, a administração da justiça. E a terceira, a realização de grandes obras públicas. Você é escocês, não é? Também usa aquelas saias gays? O quê? Vocês estão de brincadeira? Chega de perguntas por hoje, chega! As ideias de Adam Smith estão sendo bem aceitas pelos grandes empresários. Entretanto, o governo insiste no controle das esferas de produção. A repórter Paula Fernandes entrevistou algumas pessoas para saberem o que elas acham sobre essa política liberal. O que você acha dessa nova política liberal? Olha, pra nós não mudou muita coisa não. Pelo menos a gente tá podendo escolher qual fábrica paga melhor. Até que a gente tá feliz. E você, o que acha dessa política liberal? Meu rei, que já perdeu muito poder político, não pode também perder poder econômico. O que será desse país sem o controle do meu soberano? Oxente! O que será? Bom, para mim, essa nova política liberal permitirá maior obtenção de lucro para nós empresários, já que teremos mais possibilidades de comercialização. Ai, gente, eu tô achando tudo isso um luxo. Com essa lei da coisinha de capitalização, o preço da roupa, do sapato, da joia tá diminuindo bastante. Então eu tô adorando. Menina que sapateia, a gente vai comprar bem caro. Gente, essa foi mais uma entrevista de Paula Fernandes para o CI Notícias. As tarifas alfandegárias e o protecionismo continuam de alguma forma atuando nas economias europeias. Os grandes produtores ingleses, principalmente de tecidos de algodões, que não encontravam concorrente no mundo, são os grandes defensores do liberalismo. A teoria do livre comércio pode ser um estímulo para a iniciativa privada na Inglaterra e também para a formação do possível Império Britânico. Essa foi mais uma edição do Sim. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Boa noite. Boa noite.